Irmãos, nós vamos estar trabalhando hoje, nessa noite, com o tema Como a igreja deve viver para glorificar a Deus. O livro base será o livro de Malaquias, em que o povo de Deus, muitas das vezes em suas jornadas, teve alguns desânimos, alguns abatimentos. Isso aconteceu quando eles retornaram do exílio, por exemplo. Pois parecia que as promessas de Deus não estavam se cumprindo para o seu povo. Esse desânimo ou abatimento do povo refletia no culto que eles ofereciam a Cristo. Nos dias atuais, quando nós estamos desanimados, abatidos, cansados, nós temos comportamentos muito similares ao que aquele povo teve. Nós deixamos muitas das vezes de ir aos cultos ou mesmo de oferecermos a Cristo a nossa vida ou o nosso tempo, seja ele lá no nosso quarto, em um momento de oração, seja na nossa família, fazendo uma devocional familiar. No texto em reflexão dessa noite, Malaquias então surge buscando a restauração do verdadeiro culto a Deus. Vamos estar abrindo lá em Malaquias, capítulo 1. Eu vou estar lendo do versículo 1 até o versículo 5. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel e por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizei, em que nos tem amados? Não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas. Então, diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão e vós direis, grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Nós observando que Deus exorta o povo a cultuar e amar a Deus pelo simples fato que Ele nos amou primeiro e nos escolheu para sermos o seu povo. Lá no versículo 2 diz, eu vos tenho amado, diz o Senhor. Não somente nós temos o privilégio de acesso a Cristo, a partir do momento que Ele rasgou o véu e deu acesso a nós com o seu Filho sendo morto por nós. Nós vemos isso lá em Hebreus, capítulo 10, do versículo 19 ao 25. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, ou seja, o sangue de Jesus nos deu o privilégio para que nós possamos agora entrar no Santo dos Santos e ter livre acesso a Cristo. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregarmos, como é costume de alguns. Antes, façamos a demonstração, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Nós observamos no texto 3 palavras, no versículo 22, em que eles tinham plena certeza de fé, em que eles tinham no versículo 23, uma firme a confissão da esperança, e no versículo 24, em que eles estimulavam o amor e as boas obras, onde completa uma trindade familiar nos ensinamentos da igreja. Nós também notamos o amor de Deus lá em 1 João, capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 12. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus,
E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. João não disse Deus é somente amor. João disse Deus é amor. Ou seja, que todos os atributos de Deus, tais como santidade, justiça, poder ou sabedoria, não são insignificantes, nulo ou subcategorias do seu amor. Devemos cultuar a Deus como Ele quer e não como nós pensamos, achamos ou queremos. Continuamos o texto em Malaquias, do capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 14. O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros. Ó sacerdotes que desprezai o meu nome, vós dizei em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti e será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus que nos concede a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas para que não acendesseis de balde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta, mas desde o nascente do sol até ao poente é grande entre as nações o meu nome. Em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós profanais quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda e o que nela se oferece, isto é, a sua comida é desprezível. E dizeis ainda, que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, e o coxo, e o enfermo, e assim fazeis a oferta. Aceitarei eu isso da vossa mão, diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. Em Malaquias, nós observamos que Deus instrui que não é aceitável a adoração diferente daquilo que Ele determina. A necessidade de cultuar Deus conforme Ele nos mostra. Não podemos inventar maneiras de adorar a Deus. O culto que agrada a Deus busca adorá-lo como Ele revelou que deseja ser adorado. Lá em Atos, capítulo 2, do versículo 41 a 47, ele relata e traz e mostra que a igreja era formada de crentes batizados, unidos, com padrões definidos de doutrina, comunhão, amor e oração. Regiam segundo a autoridade dos apóstolos, seu ensino derivava-se de Cristo preservado no Novo Testamento, a comunhão de bens e socorro aos necessitados, louvor e alegria no Senhor, frequência ao culto, crescimento e excelência e excelente reputação. A igreja, meus irmãos, ela deve se envolver uns com os outros. Lá no texto de Tiago, capítulo 2, do versículo 15 ao 24, diz que se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupas e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo,
Qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes o bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho, Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a Escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Irmãos, Deus nos agraciou com 24 horas do dia, ou seja, um rebanho sadio. O que Deus está querendo nos dizer aqui, nós temos rebanhos na nossa vida em vários exemplos. E um desses exemplos eu vou dar é o nosso tempo, em que nós temos 24 horas do dia, 7 dias da semana. Consideramos que nós dormimos 8 horas diárias, trabalhamos 44 horas semanais e nos sobram 68 horas na semana, nesses 7 dias. Muitas das vezes nós apresentamos a Cristo 2 horas na semana, ou seja, viemos aqui no culto da EBD e no culto noturno. Isso representa, meus irmãos, 3% do tempo semanal que temos de folga, das 68 horas. Descontado o tempo de sono e o trabalho. Note que nós temos um tempo, ou seja, um animal sadio. E muitas das vezes nós oferecemos ao Senhor o defeituoso. Um tempo insignificante na presença de Deus. Não é só um tempo em estar aqui no templo, é um tempo no nosso quarto, um tempo durante a semana com a nossa família, em falar com Cristo. Nós não separamos tempo ao longo da semana para estar na presença de Deus, seja aos cultos de oração das quintas, cultos familiares, vida devocionais ou momentos a sós com Deus. Ainda quando podemos ser instrumentos de Cristo, nós desviamos. Muitas das vezes nós falamos não. Oferecemos em muitas perspectivas, ou seja, no nosso tempo, no dízimo, no ofertar de nossas vidas ao trabalho da igreja, o ser servo para Cristo, tudo como um animal defeituoso. Isto quando oferecemos algo. Às vezes nós não oferecemos nada. O culto só será aceito se for expressão de uma vida santa diante de Deus. Isso está relatado lá em Malaquias, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 16, que eu estarei lendo. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Tem sido desleal, e a abominação se tem cometido em Israel, em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de deuses estranhos. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos Exércitos. Ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, e de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiel. Nessa passagem, irmãos, o povo estava chorando, estava gemendo, levantando clamor diante de Deus, mas Deus rejeitava toda essa adoração.
Vejamos no versículo 13. Ainda fazeis isso, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, e de sorte que ele não olha para a oferta. Ele não aceita essa oferta imunda. Por quê? Eles vêm e perguntam, por quê? Por que o Senhor não aceita? E ele vem explicando, desde o capítulo 11, onde que ele diz que Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de deuses estranhos. Ou seja, o povo estava em pecado. Não somente, no versículo 14 ao 15, mostra que o povo estava em adultério e divorciando sem motivo algum. Lá em Lucas, capítulo 6, versículo 46, diz: Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazem o que vos mando? Precisamos de purificação para cultuar a Deus. Do versículo 17 de Malaquias, capítulo 2, depois capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 5. Enfadais o Senhor com vossas palavras, ou seja, Deus está cansado dessas palavras sem ações, sem mudança de vida. E ainda dizeis, em que o enfadamos? Em que o cansamos? Nisto quem pensais, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é Deus do juízo. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vos buscais, o anjo da aliança, a quem vos desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derredor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós outros para o juízo. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adultérios e contra os que juram falsamente e contra os que defraudam o salário do jornaleiro e oprimem a viúva e o órfão e torcem o direito do estrangeiro e não temem, diz o Senhor dos Exércitos. O povo aqui, eles estavam duvidando da justiça de Deus e o Senhor afirma que entraria em juízo contra o seu próprio povo, contra aqueles do povo de Deus que praticavam a iniquidade, enviando seu mensageiro, que posteriormente se concretizou na vinda de João Batista, e depois o anjo da aliança, que seria Cristo, para estabelecer uma nova aliança e purificar o povo, para que eles pudessem oferecer oferta agradável. O culto deve ser uma expressão de nossa total consagração a Deus. O culto não deve ser por aquilo que Deus nos dá, mas por quem Ele é. Nós vamos ver em Malaquias, do capítulo 3, do versículo 13 ao versículo 18. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para que os que temiam ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. O povo estava resmungando, reclamando, pois os ímpios, as pessoas do mundo sem compromisso com Cristo, estavam prosperando, estavam tendo os bens materiais. E diziam que era inútil servir a Deus porque eles não estavam prosperando, eles não viam prosperidade nas suas vidas.
O Senhor então afirma que o dia chegaria quando a diferença seria muito clara entre os ímpios e os justos, que seria muito nítido. Mas até então seus servos deveriam adorá-lo, não por aquilo que ele dá, mas por quem ele é, o Deus que os elegeu e os amou com um amor pactual. Vai chegar um dia, irmãos, em que ficará muito claro que vale a pena adorar a Deus. Lá em Malaquias, do capítulo 4, do versículo 1 ao 5, ele nos fala sobre isso. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha, todos os soberbos e todos que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estribaria. Pisarei os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, ao qual lhe prescrevi em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Lá em Tiago, capítulo 1, do versículo 12 ao 15, Deus nos mostra a bem-aventurança do homem que persevera. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Lá em Romanos, capítulo 6, versículo 23, diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, eu vou dar um pouco de um testemunho da minha vida, que houve uma época da minha trajetória em que eu estive muito desanimado e abatido. Exemplo disso foi quando eu terminei a faculdade. Eu terminei a faculdade e foi na época, início de pandemia, e logo quando eu terminei a faculdade, o meu irmão já veio a falecer. Já fiquei abatido porque meu irmão tinha acabado de falecer, meu irmão tinha 30 anos. A igreja lá onde que eu congregava em Ji-Paraná, Rondônia, ela não estava abrindo as portas num período para os irmãos irem na igreja, estava só fazendo transmissão ao vivo. Depois de um tempo começou a abrir a igreja para os irmãos estar indo, e depois de um tempo estava livre para estar indo congregar com a igreja. E mesmo assim eu dificilmente ia na igreja nesse período de um ano. Eu estava num desânimo tão grande, pelo fato de eu ter estudado a vida inteira e estar num vale de ossos secos em que eu não encontrava emprego, e eu estava lá, que eu não estava congregando. Algumas das minhas ausências na igreja era motivado pelo fato de eu saber que os meus amigos da infância ou os irmãos que me conheciam desde pequeno, preocupados, me questionavam o que eu estava fazendo, se eu estava trabalhando, se eu estava estudando, o que eu estava fazendo da minha vida. Isso acabava que me abatia cada vez mais e me oprimia. Eu sentia uma opressão muito grande nessa época, além de outros vários fatores, né? Muitas vezes eu ia para o meu quarto e em secreto eu chorava diante de Deus. Eu conto aqui apenas um relato da parte da minha vida em um período de um ano, com a finalidade de mostrar
que na vida existem momentos de desânimos e abatimento na vida do cristão. E não é porque nós não vamos aos cultos convencionais que significa que nós estamos totalmente desviados do amor de Cristo. Significa que nós estamos abatidos e precisamos da graça e misericórdia de Cristo como outros momentos. Às vezes nós precisamos passar no deserto e ainda que nós andamos pelo vale da sombra da morte, nós não podemos temer, porque Deus está conosco. O teu bordão, o teu cajado nos consola, mesmo nesses momentos. Estar longe da igreja não é a melhor coisa para mim que estive nesse 1 ano, ou para as pessoas que às vezes são eleitas de Cristo e estão longe da igreja. E quem está nessa situação ou passou sabe que não é fácil e não cabe nós como igreja julgar e sim acolher. Quem devemos ser na parábola do filho pródigo? O pai que acolheu seu filho quando seu filho voltou e acolheu sem questionar e com amor? Ou ser o filho mais velho e por estarmos já diante de Deus e sermos religiosos, ficarmos aborrecidos? Portanto, ao longo da nossa jornada há muitos momentos difíceis, dos quais o povo de Deus desanima. Não só eu, não só alguns irmãos, não só o povo lá do exílio, mas Deus nos encontra e nos resgata. Às vezes, nesses nossos momentos de desânimo, isto reflete no culto dado a Deus. Mas nós devemos sempre cultuar a Deus pelo fato dele ter nos amado primeiro. E esse culto deve ser uma expressão de vida em santidade. Nós temos que cada dia mais buscarmos ser santo, no qual precisamos de purificação para nos oferecermos como sacrifício vivo a Cristo. O culto deve ser uma expressão da nossa total consagração a Deus, não sendo por interesse material ou por qualquer seja outros motivos. Chegará um dia em que ficará claro que vale a pena adorar a Deus. Temos como aplicações que a evidência do amor de Deus não é prosperidade financeira, mas a sua eleição e amor pactual. Deus não se preocupa só que o culto seja feito conforme foi ordenado, mas que ele seja feito com todo o nosso coração. O culto não é somente para celebração e para festa, mas também há espaço para exortação e lamentação. Essa é a palavra que eu tinha para trazer para a igreja essa noite. E que Deus esteja nos conduzindo para que nós possamos cada dia mais compreender qual seja o verdadeiro culto de entrega a Cristo. E que mesmo em momento que nós venhamos a nos desanimar, nós possamos ter a visão que Cristo é conosco e que Cristo está conosco. E que nós possamos, ao longo das nossas semanas, estar cada vez mais buscando a Deus para que nós possamos oferecer não somente aqueles 3%, nós possamos oferecer mais a Cristo. E nós não possamos vir diante de Deus oferecer os animais impuros, os pães imundos. Nós possamos oferecer aquilo que é santo, aquilo que Deus se agrada. Amém, irmãos? Nós temos alguns pedidos de oração pela recuperação da saúde de Sidneia, pela recuperação das famílias do nosso pastor e família Calef, pela proteção de Deus na vida dos professores e alunos no retorno às aulas amanhã, por Fábio, libertação das drogas, e por Luciano, vidas espiritual. Pai eterno, Deus de bondade, eu te agradeço, ó Deus, porque o Senhor me deu a oportunidade, ó Pai, de estar na tua presença essa noite. Eu te agradeço